Bem-vindos! Hoje vamos explorar um tema denso que voltou com força aí para as manchetes: a anistia política no Brasil. Para nossa conversa, a gente se baseou em várias fontes, tá? Artigos do Politize, G1, Exame, CNN Brasil, Folha, GZH e também informações oficiais do gov.br sobre a comissão de anistia. A ideia aqui é, assim, descompactar o que é anistia, né? Olhar essa decisão recente sobre a ex-presidente Dilma Rousseff e, claro, conectar com o debate atual. Sempre buscando uma reflexão, sabe? Mais crítica sobre os fatos. Porque, olha, essa situação da Dilma e a proposta de anistia para o pessoal do 8 de janeiro, isso toca em pontos muito sensíveis. Perdão, justiça, memória histórica. Sem dúvida. A anistia é um instrumento delicado, né? Muito usado em transições políticas, mas sempre com um peso histórico enorme. E, como a gente vê, continua gerando discussões, assim, bem acaloradas. Ok, então vamos começar pelo básico. Anistia. A palavra vem do grego algo como esquecimento, certo? Mas o que isso significa na prática, juridicamente falando? Isso, a raiz é esquecimento. No direito, anistia é um ato do poder público, geralmente vem do legislativo, né? Que basicamente extingue a punibilidade de certos atos. É como se o Estado dissesse, ok, sobre isso aqui não vamos mais punir. Mas o ponto-chave, e isso é fundamental, é que é uma decisão política. Não é um juiz dizendo que a pessoa é inocente, tá? É diferente. Ah, entendi. Historicamente foi usada para tentar pacificar sociedades depois de conflitos, né? O Solon lá na Grécia Antiga já usou algo parecido. Certo. O Estado decide esquecer o crime para efeito de punição, mas não que o ato não ocorreu ou foi certo. E tem limites, né? A Constituição brasileira, por exemplo, barra anistia para crimes como tortura, terrorismo, tráfico, crimes hediondos. Perfeito. Essa diferença entre a decisão política e o reconhecimento de inocência é crucial. E como a anistia se diferencia de outras formas de perdão do Estado? Tipo o indulto, a graça. Muita gente confunde isso. Boa pergunta, confunde mesmo. Olha, a anistia, via de regra, precisa de uma lei do Congresso, certo? E ela pode acontecer antes mesmo de ter condenação. O efeito principal é apagar os efeitos penais. É como zerar essa parte da ficha da pessoa, sabe? Para fins de reincidência, por exemplo. Já o indulto, que geralmente é coletivo, tipo o indulto de Natal, e a graça, que é individual, esses são atos do presidente da República e vêm depois da condenação definitiva. Eles extinguem a pena, mas, olha só, não apagam os antecedentes criminais. Entendi. A anistia zera o efeito penal, o indulto e a graça só perdoam a pena restante. Faz sentido. E falando em história, o Brasil tem aquele exemplo super marcante, né? A Lei da Anistia de 1979 foi num contexto bem específico. Sim, muito específico. O governo Figueiredo, finalzinho da ditadura militar, era parte daquela abertura política lenta, gradual e segura, lembra? A lei perdoou crimes políticos e os chamados conexos, cometidos ali entre 61 e 79. Por um lado, foi importante. Permitiu a volta de exilados, libertou presos políticos. Muita gente pode voltar para casa, né? Exato. Mas, por outro lado, veio a parte controversa, que gera debate até hoje: os tais crimes conexos. Na prática, isso significou que agentes do Estado, militares e policiais, acusados de tortura, de assassinatos, desaparecimentos, também foram beneficiados. Hum. Houve muita pressão popular na época, pedindo uma anistia ampla, geral e irrestrita, mas que não incluísse os torturadores. Só que a lei saiu do jeito que o governo militar queria. Essa questão dos conexos é realmente o ponto central da polêmica de 79, parece. E essa história toda ecoa até hoje, né? Como nesse caso recente da Comissão de Anistia, reconhecendo a ex-presidente Dilma Rousseff. Isso foi agora, maio de 2025. Exatamente. A comissão reconheceu por unanimidade a Dilma como anistiada política. A conclusão foi que ela sofreu violações graves de direitos humanos e a motivação foi exclusivamente política. Isso durante a ditadura. E o que significa essa motivação exclusivamente política? Significa que toda a perseguição que ela sofreu, a prisão em 1970, a tortura física e psicológica que ela relatou, né? Pau de arara, choque elétrico, palmatória,
Além de ter sido impedida de estudar na UFMG, exonerada de cargo público lá no Rio Grande do Sul, tudo isso aconteceu por causa da militância política dela na época, e não por algum crime comum. Essa é a chave para a anistia política. Entendi. A comissão validou que a perseguição teve essa raiz política. E teve alguma reparação financeira também? Teve. Foi aprovada uma indenização de R$ 100 mil, que é o valor teto, pago em parcela única. Mas olha que interessante a trajetória desse pedido. Não foi de agora, né? Não mesmo. O pedido original dela é de 2002. Aí ficou suspenso enquanto ela ocupava cargos públicos, foi retomado em 2016, depois do impeachment, e, pasme, chegou a ser negado em 2022 no governo anterior. Nossa. Pois é, essa decisão de agora veio depois de um recurso que ela apresentou e a presidente da comissão, na sessão, fez um pedido formal de desculpas em nome do Estado brasileiro pelas atrocidades cometidas. Que reviravolta. Uma jornada longa para esse reconhecimento oficial. E a justiça já tinha se manifestado antes, né? Sim, a Justiça Federal, em 2023, já tinha reconhecido ela como anistiada e determinado uma indenização por danos morais, até maior que essa da comissão. Mas a Comissão de Anistia é o órgão do Executivo que cuida especificamente dessa política de reparação, tem um peso simbólico forte. E isso tudo joga a gente direto nos debates de hoje em dia. Por exemplo, aquele projeto de lei, o PL 2858, de 2022, que quer anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Isso. Esse projeto busca perdoar quem participou, financiou ou apoiou aqueles atos que levaram à invasão das sedes dos três poderes. A oposição na Câmara até conseguiu assinaturas para pedir urgência na votação. Mas tem apoio real para isso passar? Então, aí é que tá. Os sinais são meio contraditórios, sabe? O ex-presidente Bolsonaro diz que tem apoio na Câmara, mas o presidente do Senado já indicou que não é prioridade por lá. Isso contrasta muito com aqueles movimentos sem anistia, que surgiram logo depois do 8 de janeiro, pedindo punição exemplar para todo mundo. É um cabo de guerra, claro. E a comissão de anistia, além desses casos mais famosos, como o da Dilma, o que mais ela faz no dia a dia? Olha, é um trabalho contínuo e bem volumoso. Eles analisam milhares de pedidos de anistia. Tem prioridade para casos de gente mais velha ou com doença grave, né? Para ter uma ideia, entre 2019 e 2022, analisaram mais de 4 mil processos. E não é só analisar novos pedidos. Eles também fazem revisões de ofício, ou seja, por conta própria, de anistias que foram concedidas lá atrás. Por exemplo, aquelas baseadas só numa portaria militar de 1964. Eles reavaliam para ver se a motivação foi mesmo só política. São centenas de processos de revisão abertos. E a parte financeira disso tudo? Também é com eles, a gestão dos pagamentos das reparações econômicas. E olha, o valor acumulado já passa de 14,6 bilhões de reais nessas 2 décadas. É muito dinheiro. Uau. Mas nem tudo são flores, né? Teve aquele caso do Memorial da Anistia lá em Belo Horizonte. Um projeto que consumiu recursos públicos e nunca foi concluído. Acabou gerando auditorias, investigações. Mostra que a gestão dessa política também tem seus problemas. Fica muito claro, né? A anistia é essa ferramenta poderosa do Estado, capaz de certa forma, reescrever o passado para alguns, mas sempre envolta em polêmica. Tenta achar um equilíbrio ali entre reconciliação, justiça, memória. Só que esse equilíbrio é super delicado. A decisão sobre a Dilma tem um peso simbólico grande, não há dúvida. Mas aí vem o debate sobre o 8 de janeiro e mostra o quanto esse tema ainda racha a sociedade. Né? Quem realmente merece o perdão do Estado? Com base em quê? Que mensagem essas decisões mandam para o presente e para o futuro? Cada caso desses, a Lei de 79, o reconhecimento da Dilma agora, a discussão sobre o 8 de janeiro, obriga a gente a encarar o que a gente entende por justiça e como a gente escolhe lidar com capítulos dolorosos do nosso passado e presente político. É fundamental, sabe, analisar com criticidade não só a decisão em si, mas os porquês, os resultados. E ficam as perguntas para a gente pensar, né? Como definir de forma mais clara, mais objetiva, essa tal motivação exclusivamente política? Será que dá? E a reparação financeira? Ela é suficiente? Como medir o sucesso de uma política de anistia para além da grana? São pontos para a gente continuar acompanhando e questionando. Bom, nossa conversa aprofundada sobre anistia política fica por aqui hoje, pessoal.
Esperamos que essa análise tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza para esse tema tão complexo e tão importante para o Brasil. Continuem atentos às notícias, aos desdobramentos desses debates todos, vale a pena acompanhar. Até a próxima!